70% dos brasileiros nunca pisaram em uma biblioteca. Parece que entrar numa biblioteca é realmente um privilégio para muito poucos. Ainda em uma outra pesquisa, mais da metade dos brasileiros afirmaram que detestam ler. Daqueles que disseram que não gostam de ler, mais ou menos 20% deles disseram que leem muito devagar e por isso preferem não ler. Outros 20% disseram não ter muita paciência para a leitura. 12% disseram que não conseguem se concentrar na leitura durante muito tempo. O estudante brasileiro, em geral, lê muito, muito mal. Esse vídeo vai te ajudar a tornar a sua leitura muito mais proveitosa e muito mais eficaz. O método que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo, ele não foi criado por mim. Ele foi criado por pesquisadores americanos e no mundo inteiro ele ficou conhecido como o método SQ3R. Pesquisar, perguntar, ler. Explicar para você mesmo. Revisar. Para que você entenda melhor o método, nós vamos dividir essas técnicas de leitura em duas partes. Esse vídeo então se refere à primeira parte das técnicas. O seu primeiro passo é fazer uma pesquisa daquilo que você vai ler. Quando você pega o livro, quando você pega a apostila, seu primeiro passo então é fazer uma pesquisa rápida pelo livro. Nessa pesquisa você vai observar títulos, subtítulos, gráficos, tabelas, ilustrações. Depois de passar os olhos nesses primeiros detalhes, você vai para a segunda parte do método, que é perguntar. A sua leitura deve ser uma leitura focada em buscar respostas, em buscar informações importantes. E para que você possa buscar essas informações importantes, você deve ler de maneira direcionada. Você deve ler buscando as ideias mais importantes do texto. Essa pesquisa, ela te prepara para esse passo. Essa pesquisa te prepara para esse processo. Você primeiro então lê. E você vai transformar títulos e subtítulos em perguntas. Se o título do capítulo, por exemplo, é Guerras Púnicas, você vai se perguntar para si mesmo o que eram as Guerras Púnicas. Ou se o título é Tecidos Vegetais, você pergunta para si mesmo antes de fazer a leitura: quais os tipos e nomes dos tecidos vegetais? A partir do momento que você faz perguntas, você começa a fazer uma leitura direcionada e você começa a despertar o seu interesse. Isso acaba fazendo com que você desenvolva mais foco e busque as informações centrais do texto. Na próxima etapa, você vai ler para responder as suas perguntas. O seu objetivo agora é encontrar respostas para as perguntas que você fez para si mesmo. Depois de você ter encontrado as respostas que você buscava, você vai ler o texto uma segunda vez. Na segunda vez, você vai sublinhar as ideias mais importantes do texto. Durante a sua leitura, você deve ter um foco suficiente para poder identificar as ideias mais importantes apresentadas no texto. Na verdade, durante essa leitura, você deve ser capaz de separar cada uma das ideias apresentadas pelo autor. Nesse momento da leitura, é essencial que você consiga identificar as ideias centrais de cada parágrafo. É necessário que você consiga separar as ideias mais importantes apresentadas pelo autor. E quando você identifica essa separação, você vai marcar ideias diferentes, utilizando para isso cores diferentes. Então, você sempre vai sublinhar o seu texto utilizando cores diferentes para ideias diferentes. Sempre que o autor muda de ideia, você muda de cor no seu sublinhado. É muito importante que você sublinhe apenas as palavras-chave. Você não deve sublinhar o parágrafo inteiro. Você não deve sublinhar uma frase inteira. O bom sublinhado, ele vai abranger no máximo de 10 a 20% de todo o parágrafo ou de todo o texto estudado. Depois de executar um sublinhado bem feito, você agora vai tentar fixar as ideias centrais e você relê apenas aquilo que foi sublinhado. O seu próximo trabalho agora é revisar, repisar as ideias centrais apresentadas pelo texto. O seu próximo trabalho, então, é se concentrar em aprender, em absorver as ideias centrais que foram mostradas pelo texto. Agora eu quero demonstrar para você como é que essa técnica vai tornar um texto inicialmente impossível de se entender, um texto extremamente difícil, num texto muito mais simples e muito mais fácil de ser absorvido. E, para não violar direitos autorais,
eu decidi não utilizar um artigo de revista ou de livro. Eu fui na plataforma Cielo, uma plataforma de artigos científicos, peguei um artigo público e tirei um resumo para que você possa notar a importância do sublinhado. As demais técnicas eu não demonstrarei nesse nosso exemplo, mas lembre-se que você precisa pesquisar, perguntar e ler de maneira direcionada. Ler com um objetivo em mente, ler para responder às suas perguntas. Exemplo de leitura crítica: gordura visceral, subcutânea ou intramuscular. Onde está o problema? O tecido adiposo é um órgão dinâmico que secreta vários fatores denominados adipocinas. Eles estão relacionados direta ou indiretamente em processos que contribuem na aterosclerose, hipertensão arterial, resistência insulínica e diabetes tipo 2, dislipidemias, ou seja, representam o elo entre adiposidade, síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. Na obesidade, os depósitos de gordura corporal estão aumentados, apresentando consequente elevação na expressão e secreção das adipocinas, proporcionalmente ao maior volume das células adiposas. Os diferentes depósitos de gordura, a saber, tecido adiposo visceral, subcutâneo abdominal, subcutâneo glúteo-femoral e intramuscular, possuem grau metabólico e endócrino diferenciados, podendo estar, portanto, interferindo de forma específica nos processos inerentes à adiposidade corporal em obesos e diabéticos. O presente trabalho visa discutir sobre o papel endócrino e metabólico de cada compartimento do tecido adiposo, de modo a avaliar a contribuição dos mesmos nas complicações inerentes à obesidade. Se você não é médico e não é especialista em fisiologia humana, provavelmente você achou esse texto impossível de entender. Observe agora como o sublinhado torna o texto muito mais fácil de ser absorvido. Agora nós vamos ler apenas o texto sublinhado para entender a clareza do texto apenas a partir daquilo que foi demarcado. O tecido adiposo é um órgão dinâmico que secreta vários fatores denominados adipocinas, relacionados à aterosclerose, hipertensão arterial, resistência insulínica, diabetes tipo 2, dislipidemias, ou seja, representa o elo entre adiposidade, síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. Depósitos de gordura, a saber, tecido adiposo visceral, subcutâneo abdominal, subcutâneo glúteo-femoral e intramuscular, possuem grau metabólico e endócrino diferenciados, podendo estar, portanto, interferindo de forma específica nos processos inerentes à adiposidade corporal em obesos e diabéticos. O sublinhado bem feito pode substituir um resumo, portanto ele representa uma forma prática de você revisar os pontos centrais de qualquer texto estudado. Na segunda parte do vídeo nós vamos falar a respeito dos problemas mais comuns que o estudante enfrenta quando vai tentar estudar um texto técnico ou um texto científico. Eu espero vocês até lá.